Queridos irmãos, que Jesus possa, nesse momento, nos envolver na sua luz. Nesta primeira parte do nosso trabalho, nós realizamos as irradiações, que são emanações mentais direcionadas a pessoas e a locais, com o intuito de envolvê-las com vibrações salutares, secundadas sempre pela espiritualidade superior. Então vamos, assim, iniciar as nossas irradiações, mentalizando os nossos lares. Que Jesus possa envolver o nosso lar com muita paz, muito amor e harmonia, retirando todos os fluidos deletérios que ali possam estar, nos possibilitando assim um convívio afetuoso e equilibrado. A seguir, voltemos os nossos pensamentos para os nossos entes queridos. Que possamos, a cada dia, fortalecer ainda mais os nossos laços afetivos, nos ajudando mutuamente e fazendo da solidariedade uma constante em nosso cotidiano. Aos orfanatos, que todos que ali se encontram sejam tratados com muito carinho, com muito amor, pois aqueles que são tratados bem quando pequenos tornam-se com certeza adultos bondosos. Que os nossos pensamentos cheguem até os asilos, rogando ao Divino Mestre que todos que ali se encontram recebam amparo e respeito e sejam tratados com bondade. Aos doentes, que Jesus derrame sobre eles fluidos benéficos para que possam ter uma boa recuperação. Aos suicidas, que Deus possa aliviar as suas angústias e proporcionar-lhes uma nova imersão na carne, a fim de reiniciarem seus aprendizados. Aos desencarnados, que sejam bem acolhidos no plano espiritual e conduzidos a locais adequados para receberem os recursos que precisam. Ao nosso orbe terrestre, que a luz divina paire sempre sobre todos, para que as trevas sejam dissipadas e a luz celestial faça morada nos corações humanos. Vamos pedir agora pelas nossas águas. Pedimos ao nosso Divino Mestre Jesus que magnetizai as nossas águas, colocando nela tudo aquilo que nós necessitamos para o nosso fortalecimento físico, psíquico e espiritual. Agradecemos a Deus, a Jesus e a todos os benfeitores que nos acompanharam nessas irradiações de luz, de paz e de amor. Muito obrigado, Senhor, e que assim seja. Olá, queridos irmãos. Que Jesus nos envolva nesse momento tão importante a todos nós. Aqui nos colocamos na condição de intermediários do Evangelho de Jesus, representando a Casa Espírita Fraternidade, a nossa amada Casa Espírita de Canoas, Rio Grande do Sul. E nós aqui pedimos permissão aos irmãos para juntos trocarmos reflexões, por que não dizer até provocações no sentido positivo do entendimento, buscando de certa forma com que nós desenvolvamos, busquemos entender os porquês da vida, porque a doutrina espírita nos possibilita essas reflexões. De onde viemos? Da pátria espiritual, do plano espiritual. Somos seres espirituais vivendo temporariamente uma experiência material. O que estamos fazendo na Terra? Por que estamos aqui? Estamos aqui para evoluir.
Somos espíritos em evolução, nos primeiros estágios evolutivos, ainda nenhum plano de expiações e provas, aonde o mal predomina, vivendo um processo de transição planetária, de transição moral, de transformação de todos nós, temporariamente habitantes da Terra. Aqui nos colocamos, interagindo, abraços com as nossas dificuldades, mas alunos de uma escola onde Jesus é o nosso mestre, o nosso grande amigo e o nosso reitor. Somos temporariamente cativos no corpo físico e na Terra, pois aqui estamos para progredir, para evoluir e para avançar. E para onde vamos depois desta experiência que passa tão rápido? Voltaremos à pátria espiritual. Queridos amigos, a reflexão de hoje é em relação ao capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, uma das obras do Pentateuco Espírita, uma das obras básicas da codificação espírita, trazida por Kardec a nós pela espiritualidade benfeitora. E esse capítulo ele é intitulado de Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Algo que nós buscamos muito. Ainda somos, é natural, na nossa condição evolutiva, no estágio em que nós nos encontramos, é natural que ainda tenhamos algumas dificuldades, dentre elas a impaciência, a intolerância, o desregramento em relação a algumas leis, na aplicação das leis divinas, por conta de não compreendermos ainda na profundidade, na sua essência, mas já temos inteligência de modo a compreender e nos posicionar, inclusive, de que conseguimos compreender o certo e o errado. E esse capítulo, como todos os outros, como todos os pontos, todos os tópicos abordados na codificação espírita, eles são extremamente profundos e com uma precisão cirúrgica, eles fazem literalmente uma cirurgia moral neste trabalho de transformação ao qual todos nós estamos passando. A cada experiência, a cada encarnação, evoluindo, mesmo que seja uma vírgula. Para alguns de nós, parece que tudo está estacionado, para alguns talvez até perdido. Mas não. A espiritualidade superior é muito sábia. A divindade é infinitamente sábia. Não há dúvidas em relação a isso. Este capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele aborda questões extremamente importantes quando ele é intitulado Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Ele tem nos subtítulos Injúrias e violências, Instrução dos espíritos, pois fala da afabilidade e da doçura, a paciência, a obediência e resignação, e a cólera. Dentro desses estágios, na condição que nos encontramos, espíritos que já detemos a razão, já somos inteligentes de certa forma, de modo a compreendermos o certo e o errado, o bem e o mal. Porém, ainda não estamos na condição de literalmente termos o nosso coração puro, sentimentos puros, o amor incondicional, amarmos de modo incondicional e indistintamente. Ainda não conseguimos nos expressar, nos relacionar desta forma, porque ainda somos espíritos, como falamos no início, nos primeiros estágios, nas primeiras condições evolutivas. Porém, a espiritualidade amiga nos traz uma série de esclarecimentos. E nós sabemos que o espírito, quando chega nesta condição, quando já tem a condição de tomar as suas decisões, fazer uso do seu livre-arbítrio, já concatenando ideias, reflexionando, pensando, não somos plenos espiritualmente falando, maduros espiritualmente falando. Ainda somos imperfeitos, ainda somos trôpegos nas decisões, ainda somos inseguros, ainda não temos certeza de muita coisa, ainda temos muito a aprender e muito a descobrir. E muitas vezes, por conta do orgulho, como esse capítulo nos aborda aqui,
nós acreditamos ter ou ser muito mais do que aquilo que realmente somos. Observemos que cada ponto que é observado pelos espíritos amigos, neste capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, se nós não nos imaginaríamos como jovens crianças, como adolescentes talvez, escutando a reprimenda de alguém mais maduro, mais experiente, com o mesmo amor, mas também com a mesma firmeza, chamando a atenção, chamando a reflexão, aquele que por conta da sua teimosia ou até mesmo a sua rebeldia se posiciona dentro daquilo que acredita que seja o certo. E aí esse capítulo começa da seguinte maneira: injúrias e violência. Bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. Está lá em Mateus, no versículo 4. Capítulo 5, versículo 4. E na continuidade, bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus, também em Mateus. Ouvistes o que foi dito aos antigos? Não matarás, e quem matar será réu no juízo. Pois eu vos digo que todo o que se ira contra o seu irmão será réu no juízo, e o que disser ao seu irmão raca será réu no conselho, e o que disser és louco merecerá condenação no fogo do inferno. Isso também está em Mateus. E realmente, como diz aqui, por essas máximas Jesus estabeleceu como lei a doçura e a moderação, a mansuetude, a afabilidade e a paciência. Começamos por aqui. Jesus nos deixa claro, e observemos que o povo lá, na maneira como entendia, com a sua truculência, com a sua evolução moral ainda primária, entendiam, que era ainda olho por olho, dente por dente, que as coisas deveriam acontecer com a rispidez e com a grosseria da cobrança, do apontamento, como ainda é muitas vezes na nossa vida de relação. Porém, Jesus deixa claro que o mundo novo, a renovação, os céus, ou seja, um mundo melhor, moralmente mais evoluído, é para os mansos e pacíficos, algo que nós estamos a caminho, algo que nós estamos galgando, trabalhando. Ele não diz a nós que o céu ou um mundo melhor, o plano espiritual, as regiões melhores, é para os eleitos, somente para aqueles que não são ainda como nós. Ele deixa claro que nós estamos em um processo e que nós devemos nos tornar brandos, pacíficos. Não somente sufocar as nossas imperfeições, mas transformá-las, nos transformarmos, vencer as nossas imperfeições, vencer a impaciência, a truculência, a rispidez, o maltrato nas nossas relações. E isso é muito difícil, desafiador, mas necessário e importante a todos nós. Extremamente importante. Porque nós vamos descobrir, vamos compreender, em conjunto com tudo que se aprende por conta da ciência, a medicina, a psicologia, a psiquiatria, devassando, vasculhando, pesquisando, nos esclarecendo em conjunto com as questões que dizem respeito à nossa condição como espíritos imortais, que nós precisamos trabalhar as nossas imperfeições, as nossas dificuldades que dizem respeito aos pilares que estabelecemos na nossa condição psicológica, na nossa psique, por conta das nossas relações, a nossa herança de passado, a nossa cultura, a forma como fomos educados. Porém, somos chamados a essa reflexão. Desperta, acorde e perceba ou percebamos, olhemos para dentro de nós e nós precisamos descobrir que o reino dos céus, um mundo melhor, sim, ele está em transformação, ele está sendo construído com o roteiro,
com a bússola que nos é dada pelo Evangelho de Jesus. Mas essa transformação se dá gradativa e muitas vezes por conta do que nós chamamos aqui de uma precisão cirúrgica, né, de uma cirurgia moral. Às vezes é doída, difícil, porque nós precisamos nos movimentar saindo da nossa zona de conforto, fazendo novas descobertas e muitas vezes movimentados pela dor. Não a dor física somente, mas acima de tudo a dor moral. Aquela que nos mostra a posição que deveremos ocupar. A dor moral que nos toca a alma, que nos esclarece, que nos orienta, que é a nossa, que seria um mecanismo da divindade, se nós quisermos compreender dessa forma, para nos movimentar. Caso contrário, nós estaríamos estacionados naquilo que nos convém, naquilo que supostamente é o nosso bom hoje. E nós precisamos compreender que a vida nos oferece muito mais que isso. A vida do ser imortal vai muito além do que nós compreendemos. E quando nós começamos a entender o que é trazido aqui no Evangelho, mas o que dizia Jesus por essas palavras, bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque possuirão a terra? O que ele queria dizer com isso? Não ensinou ele a renúncia aos bens terrenos, prometendo-os do céu? Ao esperar os bens do céu, o homem necessita dos bens da terra para viver. O que ele recomenda, portanto, é que não se dê a estes últimos mais importância do que os primeiros. Ou seja, estamos na matéria, estamos reencarnados. Precisamos das questões que envolvem o plano material, precisamos de trabalho, de alimento, de vestimenta. Porém, essas questões, elas são transitórias. O que estou vivendo, o que estou fazendo na condição material é transitório. Isto não é permanente. E todas essas questões que dizem respeito à vida material, que também fazem parte de um processo, de um mecanismo para contribuir com aquilo que eu preciso para a minha evolução, fica na Terra. Quando encerrar a minha trajetória dessa encarnação, a minha experiência nessa encarnação, eu retorno à pátria espiritual com as experiências de tudo aquilo que eu vivi, das interações, das relações, do que aprendi. Também nesse somatório de erros e acertos, que é natural, pois somos seres imperfeitos e não sabemos muito. E muitas vezes acreditamos ou nos posicionamos como se realmente tivéssemos, ou que se definitivamente tudo nos pertencesse. As questões materiais, o trabalho, os bens adquiridos, tudo que se construiu financeiramente falando, que aquilo fosse perpetuamente nosso. Não. Nos é dado de empréstimo. Este corpo que ocupamos nos é dado de empréstimo. E nos serve de empréstimo para essa experiência que estamos vivendo no momento. Mas ele não é perpetuamente nosso. Ele não nos pertence. Nós, espíritos imperfeitos, espíritos imortais acima de tudo, somos co-criadores. Por conta desta interação das nossas relações, nós contribuímos com a formação dos corpos através desta comunhão, através das uniões e de outras formas de relação também, para contribuirmos com a perpetuidade, com a continuidade, melhor colocando, na nossa vida de relação, na nossa vida social, formando famílias, formando grupos, nos seus mais diversos segmentos. Mas precisamos compreender que tudo isso é parte de um processo, mas que se as questões materiais não existissem, elas não fariam tanta diferença ao espírito que é imortal. Falando que ela é importante sim, mas a vida espiritual, a vida do espírito imortal, ela é a principal. Esta é a mais importante. E é por esta que nós temos que tomar como norteador, que temos que valorizar, respeitar a vida,
respeitar o corpo, a saúde, as decisões, termos responsabilidade nas nossas decisões, nas nossas ações. Compreendemos as dificuldades, compreendemos que muitas vezes, por conta de ainda sermos fracos na moralidade, no entendimento e na aceitação daquilo que não compreendemos, porém, precisamos aceitar, de certa forma, que estes que estão superior, que estão à frente em entendimento, nos trazem instrução, nos trazem orientação em nome de Jesus, através do seu Evangelho. Na instrução dos Espíritos, os Espíritos amigos da humanidade nos trazem, em relação à afabilidade e à doçura, a benevolência para com os semelhantes, fruto do amor, ao próximo produz a afabilidade e a doçura, que são a sua manifestação. Entretanto, nem sempre se deve fiar nas aparências, pois a educação e o traquejo do mundo podem dar o verniz dessas qualidades. É óbvio que nós precisamos levar em consideração que, se ainda somos imperfeitos, temos uma série de dificuldades. É óbvio que as nossas relações não são perfeitas, seja dentro do nosso lar ou fora dele. Nós buscamos, muitas vezes de modo equivocado até, sem a compreensão mais aprofundada, sem muitas vezes a aplicação do Evangelho de Jesus, em respeitar o próximo como gostaríamos de ser respeitado, de não fazer o outro aquilo que não gostaria que fizessem a nós, e muitas vezes nós nos posicionamos ou nos relacionamos mal. Então é importante que compreendamos. Ainda é a nossa condição? Sim. Não precisamos nos torturar, mas nós precisamos compreender que é um caminho, é um processo e que nós chegaremos lá. Nós precisamos nos comprometer e, antes disso, além de nos comprometermos com a nossa melhora, encararmos esta responsabilidade como uma verdadeira missão. A missão da minha transformação, do meu crescimento, da minha evolução. Agarrarmos firme as mãos daquele que está ao nosso lado, e muitas vezes é um companheiro, uma companheira em dificuldade, um filho, uma filha, um familiar, um colega de trabalho, pessoas, companheiros, espíritos encarnados ou desencarnados que vivem, que convivem conosco, que muitas vezes servem de instrumento da espiritualidade amiga para a nossa reeducação, para auxiliar no nosso crescimento. Muitas vezes nós, nas nossas preces, pedimos: Senhor, me dá paciência, pois eu não suporto, eu não aguento, eu não consigo lidar com fulano, com Beltrano, eu não consigo lidar com essa ou aquela situação, com essa ou aquela perda, assim como nós entendemos. E esperamos que a divindade, que os espíritos amigos nos trarão, ou como um passe de mágica, nos transformarão em pacíficos. É um caminho. Se nós olharmos lá adiante, aquela pequena luz, irradiando de longe a nós, nos chamando e dizendo assim: evolução. Mas que para que eu chegue lá há todo um caminho. E lá adiante dizendo assim: pacífico, tranquilo, calmo. Há todo um caminho nessa estrada que eu preciso fazer para amadurecer, para crescer. Acima de tudo, me conhecendo, me aceitando, me respeitando. E conhecendo, aceitando os companheiros à nossa volta, entendendo que cada um com a sua dificuldade, cada um no seu tempo, também tem, como nós, também imperfeito, como nós, também tem as suas dificuldades. Então, o que nós precisamos? Desenvolver paciência. Paciência é uma virtude importantíssima para que nós consigamos atingir um estado de equilíbrio, de discernimento nas decisões, nas ações. Mas é muito difícil quando ainda muito agitados, muito turbulentos, nós ainda não conseguimos, no exercício
na nossa vida de relação, termos paciência. E observemos que os espíritos amigos nos falam. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, portanto, quando fordes, mas pelo contrário, bendizei a Deus, Todo-Poderoso, que vos marcou com a dor neste mundo para a glória no céu. Nós ainda, na maneira como entendemos a vida, como entendemos a vida de relação, imaginamos que para sermos felizes na Terra, que nós precisamos viver uma vida de tranquilidade, de plenitude. Nós chegaremos lá, mas ainda não é uma condição dos espíritos que habitam neste planeta, pois nós ainda somos com este nível evolutivo, repetimos aqui, ainda somos truculentos, ainda por conta das nossas dificuldades arraigadas, enraizadas no orgulho, no egoísmo, na vaidade, na ganância e muitas outras dificuldades que dizem respeito à nossa imperfeição. Tomamos decisões que muitas vezes vão implicar em uma queda de um companheiro, vão impactar numa dificuldade, no agravo de uma dificuldade de um irmão nosso. Muitas vezes as nossas posições, as nossas decisões, as nossas tomadas de decisões estão baseadas diretamente naquilo que nos fere, sem que nós olhemos com carinho, com ternura, com respeito a dificuldade dos companheiros e companheiras que vivem e convivem conosco. Então, para que nós consigamos vencer essas dificuldades em nós, é extremamente importante que nós consigamos desenvolver paciência. A paciência não vai ser nos entregue pelo correio, ela não vai vir como uma chuva mágica que vai nos transformar do dia para a noite. Todo um processo que vai nos tranquilizando e muitas vezes, como colocamos aqui, a dor vai nos movimentar, mas a dor vai nos exigir, vai contribuir para que nós consigamos realmente trabalhar esse processo de transformação que é tão importante a todos nós. Aqui ainda. Sedes pacientes, pois a paciência é também caridade, e deveis praticar a lei de caridade, ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade, que consiste em dar esmolas aos pobres, é a mais fácil de todas, mas há uma bem mais penosa e, consequentemente, bem mais meritória, que é a de perdoar os que Deus colocou em nosso caminho para serem os instrumentos de nosso sofrimento e submeterem à prova a nossa paciência. Aqui, meus irmãos, nós teríamos um tema para um seminário inteiro. Muitas vezes, repetimos aqui, nas nossas preces, Senhor, me dá paciência. E aí, como se Deus dissesse, como se os espíritos amigos dissessem, certo, meu querido filho, queres paciência? Lá vai a oportunidade de exercício e desenvolvimento de paciência. Não nos chega pronto. E aí nós enfrentamos todos os desafios, todas as dificuldades que são nossas. Nós não aceitamos. Nós não temos paciência. O outro está expressando aquilo que traz dentro de si. E nós não concordamos, não aceitamos. E muitas vezes, de um modo intolerante, impaciente, raivoso, nós acabamos externando a nossa insatisfação, a nossa intolerância. Daí é tão importante nós analisarmos as nossas súplicas, porque Deus é o mesmo Deus para todos. Mudamos os nomes, a forma de expressão, a forma de buscá-lo, referências humanas. Mas olha o que os benfeitores dizem em relação a nós. A importância de olharmos a isso tudo. Nós começarmos a compreender que é o mesmo Pai para todos. Se o meu irmão me feriu, será que realmente ele me feriu de modo intencional? Ou fui eu que me feri com as suas atitudes?
Será que ele fez com a vontade de me ofender? Ou ele expressou aquilo que no seu entendimento era o mais certo a fazer? Será que não sou eu que preciso ter paciência? E muitas vezes nós precisamos. Como nós brincamos em alguns momentos, nas conversas de amigos, nas conversas com a família, às vezes é necessário dar uma volta na quadra, vai ali, toma um copo d'água, respira, volta, porque nós somos assim ainda. Ainda somos inquietos, ainda estamos inquietos, mas em um processo, repito aqui, em um processo de transformação que é difícil para todos nós. E ainda aqui, a vida é difícil, bem sei, constituindo-se de 1000 bagatelas que são como alfinetadas que acabam por nos ferir. Mas é necessário olhar para as compensações que obtemos, pois então veremos que as bênçãos são mais numerosas que as dores. Quantos de nós, após a tempestade, olha para trás e percebe quanto nós saímos fortalecidos depois da dificuldade? Que a compreensão hoje é muito melhor, é muito diferente do que quando iniciou o processo, de que quando a dor nos bateu à porta e nos chamou a mudança, nos chamou a transformação, exigindo-nos uma nova postura, um novo direcionamento. É por isso que dentre todas essas dificuldades nós precisamos obediência e resignação. Obediência em relação a Deus. Porque tudo que estamos vivendo aqui são consequências de escolhas nossas, sejam estas do hoje, dessa encarnação, mas também dessas em que no plano espiritual, nós, quanto no planejamento das encarnações, no planejamento de cada experiência, nos organizamos, imploramos novas oportunidades em viver, reviver, retornar com esses companheiros, alguns aqui reencontros, sim, nessa encarnação, pedimos oportunidades, nos propusemos e aqui muitas vezes pela lei de esquecimento nos revoltamos. Então nós precisamos nos conscientizar que há sim a nossa decisão, há sim a nossa participação, salvo situações em que algumas encarnações são de modo compulsório por conta de uma necessidade mais grave de um companheiro naquele processo. Mas nós estamos aqui por nossa concordância. Aquela história de eu não pedir para nascer é só na música. Nós imploramos essa oportunidade. E por mais difícil que ela nos pareça hoje, nessa escola maravilhosa chamada Terra, nós aqui estamos mais uma vez. Porque esse Pai nos perdoa sempre. Aliás, Ele nem precisa nos perdoar, porque Ele não se magoa conosco. Nos oportuniza sempre um recomeço, uma nova página, uma página em branco, uma nova existência, uma nova encarnação, para recomeçarmos aquilo que fizemos errado, para recomeçarmos, para retomarmos a trajetória. Esse Pai é soberanamente justo e bom. E nós temos como nosso esteio, como nosso modelo e guia, Jesus, esse grande amigo. E é por isso que temos que ser obedientes. Nós entendemos, às vezes, sem conhecimento, claro, que as nossas preces não são ouvidas. E o Espírito Bezerra de Menezes nos traz de que a prece, na verdade, ela não é um monólogo. Não existe prece sem resposta. O problema é que nós não compreendemos a resposta, ou queremos uma resposta em uma prece condicionada ao nosso entendimento, como se Deus devesse atender os meus anseios, quando na verdade nós somos um todo, porque somos uma grande família universal. Resignação. Ser resignado. Entender. Bom, eu tenho responsabilidade nesse processo. As coisas que estou enfrentando são consequências de escolhas minhas. Eu preciso compreender que tudo que eu estou passando diz respeito a decisões, a tomadas de decisões, ao uso do meu livre-arbítrio, a minha responsabilidade e a minha consciência em algum momento de que eu precisava passar por isso.
para a mudança, para a transformação, um novo corpo, nova cultura, outros pais, outra família, para me transformar, para mudar aquilo tudo que eu entendia que era o mais certo. E hoje compreendo que isso tudo precisava mudar. Curar no coração, uma cura moral, um medicamento que nos é dado pelo Evangelho de Jesus. A cólera, ela é tão terrível, porque ela pode nos cegar. Ela ainda diz respeito ao nosso primitivismo, das nossas dificuldades. E aqui nesse capítulo, nesse item particular que fala da cólera, é deixado claro, imagina se nós pudéssemos nos enxergar. Imagina se nós, num momento de cólera, de fúria, de cegueira, nós conseguíssemos olhar depois uma gravação. Nós não acreditaríamos. Nossa, sou eu? Será que sou eu realmente? Realmente sou eu. Então por isso que é importante, queridos irmãos, nós nos conhecermos, sabermos os nossos limites, vencermos as nossas dificuldades, as nossas imperfeições. E certamente o nosso medicamento é o Evangelho de Jesus. Então, o mundo novo, nesta transição, neste processo de transformação em que todos nós estamos enfrentando inúmeras dificuldades, famílias dilaceradas, a fome, a miséria, as doenças, a enfermidade, nos exigindo um repensar, uma reeducação. Pensemos nisso, pensemos em Jesus e lembremos, Ele está no leme, é Jesus que está à frente de tudo. Há quem diga, Deus no comando. Mais do que estar no comando, Deus é o comando. Deus é tudo. Tudo que acontece com a sua permissão. Então confiemos nele. Confiemos nesse Pai. Confiemos em Jesus, que é o nosso esteio, que é o nosso modelo e guia. Força, coragem a todos nós. Sigamos firmes, pois Deus está conosco. Sempre, sempre, sempre. Muita força e muita paz a todos nós. Nesses instantes finais, vamos fazer então a nossa prece de encerramento. Te agradecemos, Senhor, por ter nos proporcionado esses momentos de reflexões e de aprendizado. Que possamos, a cada dia, nos esforçarmos para seguir com todo o esmero as leis de Deus, para que possamos assim nos tornar criaturas melhores. Muito obrigado, Senhor, por tudo e estejais sempre conosco. E que assim seja.